E parece notícia repetida, mas não é. Manifestantes são detidos durante protesto aqui em São Paulo. A reportagem é de Camila Yunis. O terceiro ato contra o aumento da tarifa no transporte público de São Paulo teve confusão entre manifestantes e policiais. Nesta quinta-feira, integrantes do movimento Passe Livre se reuniram na região central da capital paulista para contestar o reajuste de 10 centavos. A passagem, que era de R$ 4,30, subiu para R$ 4,40. O protesto se concentrou na região da Praça da República. No início, o ato estava pacífico, mas se intensificou quando a polícia barrou a passagem dos manifestantes para o acesso à Rua da Consolação. A medida foi tomada na tentativa de evitar complicações no trânsito, já que a chuva intensa que atingiu a capital durante a tarde tinha causado vários pontos de alagamentos na região. Algumas pessoas tentaram furar o bloqueio e a PM reagiu. Os manifestantes começaram a atirar objetos contra os policiais, que revidaram com bombas de efeito moral e balas de borracha. O acesso ao metrô República ficou fechado por um tempo e só foi reaberto por volta das 8 horas da noite. Ao menos 5 pessoas foram detidas durante a manifestação. O novo valor da passagem dos transportes públicos de São Paulo entrou em vigor no dia 1º de janeiro deste ano. O reajuste foi de 2,33%, ainda abaixo da inflação anual, que, segundo o Banco Central, foi de 4,31%. O momento político é outro, mas é bom lembrar que as manifestações de 2013, Constantino, começaram aqui em São Paulo por causa dos 20 centavos da passagem do transporte. Pois é, era um pretexto, né? Não eram os 20 centavos como os próprios manifestantes alegaram, né? Ali havia uma coordenação de uma turma que tinha interesse em desestabilizar governo e tudo mais. E é curioso, em primeiro lugar, dizer o óbvio, né? Inaceitável qualquer tipo de violência, de crime, de depredar patrimônio público, atacar policial. Isso é inaceitável, né? Nós precisamos defender o Estado, a ordem, contra a anomia, contra essa sensação de anarquia, de terra sem lei, né? Então, qualquer um que veste uma máscara, como faziam os Black Blocs, ou que parte para agressão, para quebrar tudo em volta, em nome do protesto que for, está realmente saindo pela tangente e merece ser condenado. Agora, é curioso, e não é coincidência, por óbvio, que todos esses protestos costumam ter como pano de fundo serviços prestados pelo Estado, ou de alguma forma muito regulados e controlados pelo Estado, né? Isso não é coincidência, é justamente porque são serviços normalmente mais ineficientes, e quando se percebe que cabe ao governo o poder de decretar o preço e não a economia, e não a lei de oferta e demanda, né, você entende que a pressão de uma minoria organizada surte mais efeito. Então você não vai ver protestos condenando o preço da banana, agora você vai ver realmente a turma se organizando para pressionar o governo, a prefeitura, para não mexer em determinados preços que são controlados pelo Estado. Isso diz muito sobre a própria atividade estatal e como ela deve ser reduzida ao mínimo essencial, aos serviços básicos e às funções precípuas pelas quais o Estado deveria existir. E os Black Blocs, né? A gente não fala mais deles, né, professor? Não, cadê Sininho no Rio? É engraçado, aqui em São Paulo, essa foi em junho, né, de 13, e envolvia muitas outras questões também, né? Eu conversei na época com umas pessoas, até para tentar entender por que elas foram na manifestação. Na época eu lembro, eu conversei com um empresário de padaria, de uma pequena padaria, que eu tinha passado lá para tomar um café, ele falou, estou chegando à manifestação. Então, eu achei estranho, e aí perguntei por que ele foi, e aí ele contava lá as agruras que ele estava tendo no negócio. As manifestações de 2013 acabaram, em pleno governo Dilma, né, tendo a lembrar, no primeiro mandato de Dilma Rousseff, acabaram pegando um monte de insatisfações que estavam na sociedade. É bom lembrar que depois o Congresso Nacional chegou a aprovar uma série de leis que estavam paradas lá para enfrentar alguns
algumas das questões levantadas pelos manifestantes. Claro, houve instrumentalização, como de outras vezes, mas é curioso, no caso aqui de São Paulo, nunca tem encontrado os black blocs. Então, não sei, foi passando o tempo, o assunto caiu no esquecimento. Ontem foi um fracasso. Os manifestantes dizem por causa da chuva. Na verdade, a manifestação anterior não tinha chuva e tinha muito pouca gente. Então, isso é uma questão que hoje não consegue mobilizar. Agora, tem uma questão que os prefeitos, aqui os candidatos, acho que em qualquer cidade do Brasil, mas como o assunto é São Paulo, é discutir o subsídio. A prefeitura disse, se eu não estiver enganado, que o subsídio, ou seja, o que é entregue da prefeitura para as empresas privadas de ônibus é de 2 bilhões e 600 milhões de reais por ano. Qual é a justificativa? Que o prefeito já me respondeu uma vez. Disse o seguinte, senão a passagem teria de ser mais alta do que já é. A passagem agora é 4,40, ela é alta? É. São Paulo seria, ou é, eu estou usando as duas formas, a cidade que tem mais ônibus no mundo, né? É por quê? Porque não tem o metrô, as nossas linhas de metrô não são suficientes. Então aí vem o ônibus com todas as condicionantes, trânsito, poluição, demora, etc., uma má qualidade de trabalho. Então a questão que se coloca para os prefeitos aqui, os candidatos, é o que eles vão fazer com a mobilidade urbana, né? Que tenham dados. Por exemplo, eu acho um absurdo a prefeitura entregar para empresários 2 bilhões e 600 milhões de reais, empresários privados. Eu gostaria de ver a planilha, que é o básico. A planilha, o que é a planilha? São os custos que levam a chegar ao valor de 4,40 com subsídios, né? Eu gostaria que ela fosse apresentada e discuti-la, porque é intolerável. Primeiro, o preço é alto para os padrões brasileiros, correspondente ao salário mínimo, mesmo tendo um aumento metade da inflação, importante destacar, mas ainda é alto, para a necessidade de tomar várias condições em São Paulo. Ninguém trabalha na região que mora. Esse é um outro problema, né? Quer dizer, como que você tem de descentralizar? O sujeito não pode sair do extremo da Zona Leste e trabalhar em Santo Amaro, isso é terrível. Ele perde 2h30 para ir, 2h30 para voltar, fica 5 horas, fica 20% do dia ou da vida dentro do transporte coletivo. Então são essas questões que têm de ser tratadas. Nós temos bons especialistas em São Paulo e certamente nas outras cidades do Brasil, discutir seriamente. Agora, subsídio de 2 bilhões e 600 não dá.